estar mostrar todo o seu potencial genético. Ela precisa ter uma condição para isso, certo? Tanto sanitária, como nutricional, como de ambiência. A gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Breno Bezerra de Melo Costa, sou médico veterinário especialista e mais uma vez agradecer aí a presença de todos. Eu voltei aqui a ABS Plan, que é a empresa hoje que eu represento aqui na Bahia, e uma empresa que tem me dado muito suporte nessa linha de trabalho aí voltado para a genética. Então, o que é o conceito, certo? O conceito de melhoramento, né? É uma coisa que você quer melhorar, você busca melhoria. Então, qual é o objetivo desse? Você tem um avanço, você tem um upgrade nessa característica, certo? E buscando, lógico, né, a parte econômica da eficiência produtiva, certo? No rebanho. Porém, existem diversas características, né, que podemos estar selecionando nos touros para fazer um melhoramento genético no nosso rebanho. Porém, existem muitos riscos e existem muitas oportunidades dentro dessas características. Por quê? Porque os touros, a gente pode ter um touro como um excelente touro, por exemplo, para um sistema de confinamento, né, que é um animal muito anguloso, e aí o animal que vai botar muito leite, mas aí ele não corresponde ao que você busca para o seu Breno, projeto. Oi. desculpe interromper, é porque o áudio está um pouco baixo. Teria como falar um pouco mais próximo? Tem sim, tem sim. Tá Que o pessoal melhorando? tá um pouco melhor. Pronto. Ok. Pode Então, continuar. então qualquer coisinha me interrompa, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Então, nessas oportunidades, nós temos que buscar primeiro as características que nós buscamos no melhoramento genético do nosso gado, de acordo com o perfil do nosso sistema de produção, para aí sim falar o touro melhor para o nosso melhoramento genético. Porque a gente vai ter grandes touros que não condizem com o que a gente busca para o nosso projeto. Então, o planejamento genético, não adianta a gente fazer alguma coisa hoje para melhorar amanhã. Sempre uma busca de longo prazo. Você inicia um melhoramento genético hoje, você já faz todo o seu dever de casa e você impôs o seu critério. Então, o planejamento genético, ele vai começar a se tornar realidade no seu projeto, no mínimo, a partir de um ano, né? Ou no mínimo de 3 anos, né? Porque você inseminou, a vaca vai parir daqui a 9 meses, o bezerro vai parir daqui a 2 anos, então no mínimo 3 anos. Então é um planejamento a longo prazo que deve ser feito realmente com muito critério. Porque como é longo prazo, do mesmo jeito que você pode estar fazendo uma coisa boa para o seu rebanho, você pode estar utilizando uma característica indesejável e colocando no seu plantel. Então isso aí pode comprometer o seu projeto mais à frente. Você achando que está fazendo um melhoramento genético e está comprometendo com as características que não estão de acordo com o que você busca, o seu critério. Então, o que é o melhoramento genético hoje? Resumidamente, ele é um fenótipo. Fenótipo não é simplesmente aquilo que a gente pode ver. Fenótipo é tudo aquilo que a gente também pode mensurar. Então está dentro daquelas características físicas do animal, mas também está dentro das características que a gente pode mensurar. Por exemplo, gordura, proteína, pode ser um fenótipo. Tudo bem? Isso, o fenótipo avaliado, mais o seu pedigree, certo? Ele vai passar por toda uma metodologia estatística e aí vai definir uma predição genética desse animal. Então, basicamente, é isso que é uma avaliação genética,
certo? Do animal melhorador hoje. Então, assim, pô, esse procedimento aí, o que que eu acho desse procedimento? É um procedimento que trabalhamos com ele durante muitos anos, né? Tem os seus pontos que geram muito valor, realmente, dão muita informação, mas tem as partes negativas dele, por quê? Porque é um método um pouco mais vagaroso, certo? Ele é baseado em teste de progenie, e esse teste demora de 3 a 4 anos para ser entregue esse teste. Daí o touro que estava no teste de progenie, ele já vai ter 5 anos, já, então já se passou 5 anos para saber se o touro é realmente aprovado ou não. E sem contar que o teste de progenie tem alto custo também. A gente vê em torno de 20, 25 mil por um touro ir para o teste de progenie. E apesar desse alto custo, né, a gente sabe que somente um a cada 8, 10 touros aí vai ser classificado aí para ser um touro realmente melhorador. Então tem esses entraves aí do critério hoje de seleção genética aí que, que é um pouco lento para a gente buscar os resultados que a gente precisa saber, né, desses touros. Mas aí teve algumas melhoras aí nos últimos anos que a gente vai comentar mais à frente, que vai ser o que foi o genoma. Né? O genoma foi um salto muito importante aí no critério de avaliação e intensidade de melhoramento genético. Então, para ter realmente o animal ter o desempenho, né, genético dele, para ele poder expressar a genética dele, a gente tem alguns pilares que são essenciais, fundamentais para que isso ocorra. A gente tem o manejo sanitário, que é muito importante, certo? Animais que adoecem cedo, eles podem comprometer toda uma vida produtiva. Então é muito importante os seus cuidados, principalmente nos primeiros dias de vida. A gente já sabe que o impacto da vida produtiva dos animais já vem na barriga da mãe. Então, a mãe que sofre com estresse calórico no pré-parto compromete a produção futura desses animais que estão na barriga dela. Então, o manejo sanitário, o cuidado com as vacas tem que ser todo o tempo, todas as categorias. Não tem como você discriminar nenhuma categoria. Para você ter boas vacas, você tem que ter um controle eficiente em todas as categorias. Então, manejo sanitário, conforto para esses animais, o conforto tem mais que provado aí nos últimos anos aí, grandes buscas aí de conhecimento para estar nos dando maior produção por vaca, mais saúde para os animais, melhora na reprodução, melhora seus índices produtivos, índice de saúde, qualidade de leite, então o conforto também ele implica diretamente também na expressão genética do animal. Já que a genética ela sofre muito impacto com o ambiente, não é isso? E temos o manejo nutricional também, que é uma coisa que todos nós, né, estamos cansados de saber que o leite entra pela boca. O animal tem que comer bem, né, dietas muito bem balanceadas, e o animal tem que beber água limpa, né? Água suja vai restringir o consumo, então vai trazer verminose, então tem que dar condições para o animal para ele produzir. Manejo nutricional também é muito importante. E aí a gente vê, né, animais com, com problemas sanitários, não tem como esses animais produzirem a mesma coisa que os animais sadios. Então a comparação realmente é só para falar o impacto disso aí na qualidade do animal e também na qualidade do produto que a gente vende, né, que é o leite. Então temos que ter vacas sadias
ambientes limpos, né? Ambientes conforto. Então não tem como as vacas com problemas sanitários estar expressando sua genética. Assim como a parte de conforto, a gente já aconteceu algumas vezes de a gente visitar algumas fazendas, né, que o proprietário vinha com uma produção média até boa, de 15 a 20 litros por vaca a pasto, né, em piquete rotacionado de bombaça, e resolveu, nessa fazenda, fazer uma linha de coxo para botar mais leite nas vacas, fazer uma suplementação, né, fazer um sistema semi-intensivo. E aí começou a acontecer o acúmulo de lama, de dejetos no pé do coxo, o que começou a ter muito problema sanitário, um mastite, casco, e aí o leite, de vez de subir, caiu demais e pior do que cair foi que aumentou o custo. Então foi tudo que ele buscava foi por água abaixo, aconteceu ao contrário. Diminuiu a produção e aumentou o custo. Então temos que ter muito cuidado com relação a isso. Estamos vendo hoje que alguns sistemas de confinamento estão dando muitos resultados, muita viabilidade no investimento, justamente por causa disso. Porque está entregando um animal com mais saúde, animais mais produtivos, menos despesa com medicamento, e aí, sem dúvida, maior expressão genética desses animais nesses ambientes. E a parte nutricional, vaca precisa comer, né? Vaca que tem que sair para procurar comida, realmente a gente não vai ter nada do que esperar do animal como esse aí com relação à produção. Então, dietas balanceadas o ano todo é o que a gente tem que buscar, né? De preferência uma dieta. Se a gente estiver trabalhando com a sazonalidade do ambiente, aí tudo bem. A gente pode trabalhar com 2 dietas, né? 3, mas com consciência. Então, quais são as características de produção aí de uma boa vaca, né? A gente busca numa vaca, vacas com alta produção de leite, esse leite com alta porcentagem de gordura, proteína, né? A Girolamo está até mostrando ultimamente aí os resultados dos controles leiteiros, né, da Girolando, estão mostrando aí as melhores fazendas colocadas aí em produtos, em produção de sólidos, né, de gordura e proteína. E não é surpresa para a gente, mas um amigo nosso de Sergipe, o Guga Paixão, tá entre os melhores é, 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 sólidos hoje do Brasil, falando de Girolando. Então, parabéns aí mais uma vez para a Guga, mais uma vez para Sergipe, realmente um trabalho incrível lá em Frei Paulo. Buscamos também vacas de longevidade, vacas que precisam estar produzindo, vacas que não, de vez de ser diminuir o descarte involuntário, porque o descarte voluntário é vaca que acaba morrendo, vaca que acaba definhando, né? E a gente não quer isso, a gente quer uma reposição do gado eficiente. E essas vacas que vão qual é o melhoramento genético, as vacas que vão ficando para trás, elas podem ser vendidas com vacas saudáveis. Isso aí gera muito mais valor ao produtor. Então, sempre buscar vacas longevas, né? Vacas, fertilidade, a gente tem que ter vacas emprenhando, vacas parindo com saúde, justamente para a produção de leite, né? A conformação de ubre e perna a gente vai falar mais à frente, mas estão também direcionados, altamente ligados à longevidade desses animais, né? A resistência a doenças, a conversão alimentar também, né? O animal come e produz mais que o outro que comeu a mesma coisa que ele, é o que a gente busca. E o mérito líquido é um compilado dessas informações aí
ele mostra a capacidade que o animal tem de colocar dinheiro no bolso do produtor. Isso é resumindo o que é o mérito líquido. Então, o mérito líquido está muito relacionado às características de produção, às características de vida produtiva, né? Stability, conformação dos úteros de perna, fertilidade, resistência. Então, o mérito líquido faz um compilado dessas informações e faz uma estatística disso e é definido o mérito líquido. Então, é a capacidade do animal botar dinheiro no bolso do produtor durante toda a sua vida. E a gente vê muito seleção em cima de mérito líquido, principalmente nos Estados Unidos, aí, rebanhos de holandês. Então, características selecionadas, né? Produção de leite, gorduras e sólidos, e proteínas, né? São sólidos. A reprodução, apesar de ser uma característica, né, de baixa herdabilidade, tem um impacto grande, certo? Quando a gente bota em média de rebanho. A conformação, tipo do animal, né, que também vai estar muito relacionado com o sistema de produção, longevidade, saúde, temperamento, composto de úberes e composto de pernas e pés. Essas são as principais características hoje que vamos falar aí sobre melhoramento genético. Então, a gente está falando aqui, a gente vai falar sobre algumas características, né, de tipo, e comentar um pouco delas aqui, né, talvez das principais aí que a gente tem visto aí nos critérios de seleção aí das fazendas. A angulosidade, ele mostra aí uma grande caracterização leiteira, certo? Animais, quanto mais angulosos, mais descarnado, certo? Mas também mais sensíveis, né? Animais que não têm de onde puxar muito no momento de necessidade, né? De desafio. Ou seja, animais que estão a pasto, normalmente não podem ser muito angulosos, porque são animais que têm que ter mais resistência à caminhada. Então, animais que são angulosos, a gente tem buscado mais essa característica para ambientes confinados, onde os animais andam um pouco, têm muito conforto e direcionam toda a sua produção de energia para a produção de leite, né? O pasto, o sistema semi-intensivo, eles quando caminham, eles têm que delegar também um pouco da sua energia para a caminhada, para a busca de alimentos, tá bom? Mas também, quando a gente vai para o extremo, animais extremamente sem angulosidade, né? Animais muito carnudos, né? Muito musculosos, o que acontece? Esses animais, eles começam a transferir, né? O músculo em si, ele gasta muita energia, o metabolismo do músculo, ele gasta muita energia. Então, animais muito musculosos também não são animais bem vistos aí em produção de leite. É difícil achar uma vaca musculosa, né? E ao mesmo tempo muito leiteira. Então, se busca mais animais medianos aí para moderados, né? Na sua musculatura para pasto, e animais extremamente angulosos, a gente tem direcionado apenas para sistemas de confinamento, certo? Bem, para a gente do Nordeste, essa característica é extremamente importante, certo? A força dos animais. A força está bem relacionada aí a essa abertura de peito aí, porque é aí, nessa abertura de peito, onde os animais mostram sua capacidade cardiorrespiratória. Então, animais, eles fazem a troca, né, de temperatura, né, muito, a maioria deles aí pela sua respiração. Então, quando ele tem um grande potencial cardiorrespiratório,
ele consegue eliminar mais calor na sua respiração, diferente de animais com um peito extremamente fino, né? São animais mais débeis, certo? Então, para a gente, principalmente aqui do Nordeste, buscar sempre muita força aí nas nossas vacas aí para que elas possam ter maior poder de adaptação às nossas condições aí climáticas. Profundidade corporal, certo? A profundidade corporal, ela vai mostrar a capacidade digestiva desse animal. Os animais mais costeludos, né? Animais que a gente chama maior barril. Então, são animais que a gente busca essa característica aí para a gente ter, ele poder, essa capacidade digestiva dele converter mais em leite. Então, animais. Professor, Opa! o áudio ele ficou novamente um pouco baixo. Se pudesse aproximar mais do fone. Do Tá microfone. beleza, tá beleza. Tá beleza agora? Conseguem ouvir agora? Estão ouvindo? Sim, Então, então, tá todo mundo bem? Qualquer hora aí que começar a baixar muito o áudio, vocês podem parar aqui e a gente volta aqui e tenta mexer alguma coisa aqui para ver se melhora esse áudio. Já melhorou, obrigada. Então, eu estava falando da capacidade digestiva, né? A capacidade de produzir leite através da digestão dos seus alimentos. A bacia, né, como está aí, mas a garupa, né, tem um papel fundamental, um papel muito importante aí em alguns quesitos aí na eficiência da vaca leiteira. Então, a garupa, ela tem papel muito importante na sustentação do ubre, certo? Animais com garupas largas, compridas, né? Ele tende a ter ubres, né, mais largos e compridos, então é uma característica que a gente busca também bastante. E a facilidade de parto, né? Quando você tem lá a garupa estreita, ela tende a ter uma dificuldade maior no seu parto, na passagem do bezerro. Então a gente busca garupas largas e compridas, certo? E tem a questão da angulosidade da garupa, certo? Garupas que são, como é que chama? Extremamente levantada, né? Elas são acima da linha do dorso, elas tendem a comprometer um pouco até da reprodução, porque as fezes passam a cair até na vulva, na vagina, e aí podem causar também algum tipo de metrite, e vaginite, e comprometer também a reprodução, certo? Não é desejada essa característica, a gente busca mais uma garupa levemente, né, levemente caída, certo? Mas levemente. Ou até uma nivelada aí, mas nivelada pode ser aceita, mas um pouquinho caída é o que a gente busca. E as muito caídas também não são muito desejáveis, porque também ela pode comprometer a sustentação do ubre, né? A gente pode ter um ubre mais solto. Então também não é uma característica aí desejada. Aí as pernas, né? As pernas e pés aí são as características de locomoção. Então, é, sem dúvidas aí animais tanto para sistema pasto, como sistema confinado, como sistema misto, são muito importantes, né, essas características aí. Animais eles precisam caminhar bem, sentir bem caminhar. Então, animais com problema de angulosidade,
pode comprometer, animais podem predispor doenças locomotoras, pode desbalanceamento de casco, e quando a gente se fala de animal pesado, isso aí pesa muito aí no resultado de produção aí desses animais e predisposição à doença. E quando a gente fala de pasto, então, né, onde os animais caminham mais, então, sem dúvida, é uma característica de muita importância aí para se buscar aí nas vacas leiteiras, tanto confinada como a pasto, ou no sistema misto. Ângulo de casco também é uma característica que pode comprometer também a facilidade de locomoção do animal. Então também é uma característica que a gente busca aí mais esses 45 graus aí, essa mediano. Nem muito reto, nem muito sem extremos, né? Achinelado. Isso aí vai estar impactando diretamente aí no ângulo de casco. Então, também temos que buscar um equilíbrio nesse ângulo de casco. Quando a gente fala de Uber, né, a gente dá uma atenção especial para essa questão do Uber posterior, porque é onde tem o maior volume de produção de leite, né, é o Uber posterior. Então a gente busca sempre como critério aí Ubres largos e altos, né? Altos, como eu falo, é perto da vulva. Então aí tem bons exemplares aí de Ubres posteriores, né? E nesse Ubre posterior a gente também busca ligamentos fortes, esse ligamento central. É o que vai dar sustentação para esse Ubre não cair e manter, né, a Ubre bem aderido, assim ele não vai predispor também a mastite. Posição do teto, né? Também a gente busca tetos bem posicionados para evitar que atrapalhe na ordenha. Tetos, quando tocam um no outro, pode um predispor mastite para o outro, né? Então, tetos bem direcionados a gente busca, né, paralelamente, eles bem paralelos, bem direcionados. O Ubre anterior é uma característica também que ajuda muito na longevidade produtiva aí das vacas, né? Pois ele bem aderido aí ao abdômen, né? São animais que vão ter uma produção bem longeva, né? Animais que têm esse ligamento fraco, onde, como você pode ver na figura 1, são ubres que caem e aí começa a predispor algumas doenças como mastite, né? E traumas também, né? Quando se fala pasto. O profundidade do ubre, o ubre a gente fala que a base dele, né? Ele não pode passar do jarrete, certo? Porque quando ele passa do jarrete é aquela mesma questão aí de traumas, de predispor mastite, sujeiras, né? E a gente quer ubres na altura do jarrete aí, ubres volumosos, ubres com posterior alto, largo, com ligamentos fortes, né? E com anterior bem aderido. Então é o que a gente busca de um ubre bem feito, né? Então, a gente vê também um ubre muito raso, a gente não vê produção nesse ubre. Então, a gente não é simplesmente ubre raso, mas um ubre aderido, né? Bem aderido e que não passe do jarrete. Então, o raso também não é muito interessante, não. A gente tem que ver produção nesse ubre. O comprimento de tetos, né, é também uma medida muito importante aí, porque está diretamente relacionado também ao encaixe das teteiras, né? Tem ubre aí, tem com tetos muito finos, a teteira cai toda hora. Tem alguns sistemas de produção como o robô também que
também impacta bastante nisso aí. E a gente tem que buscar um equilíbrio nisso aí, né? Um teto mediano e que tem um encaixe bem feito aí nas teteiras. Então, as características de conformação, a gente tem a de durabilidade, tem a do manejo intensivo, como eu falei para você, que é os confinamentos, né? O compost barn, uma estrutura muito utilizada hoje em dia, né? Tem o freestyle, tem o sistema de pastejo, que são animais mais fortes, resistentes, sistema de robô, que ele tem como critério aí, ele pesa muito no critério dele a questão da qualidade do ubre, certo? Ubres com tetos bem encaixados, bem direcionados, né? Então pesa muito no robô, porque se não tiver essa qualidade no ubre, o robô ele funciona através de um laser. Então o laser faz a leitura do ubre para o encaixe das teteiras. Então, se não tiver bem feito esse ubre, com certeza o animal não vai se qualificar para esse sistema aí. E o tipo leiteiro, né? Como a gente falou aí, é muito importante também para definir o critério do seu sistema, no seu sistema de produção. Aí eu trouxe aqui um dos touros aí que eu gosto bastante. Eu vou falar um pouco porque eu gosto desse touro. É um touro que ele consegue trazer uma alta produção, né? Um PTA alto, que o PTA ele estima as libras do leite, né, da proteína, gordura esperado a cada lactação das futuras filhas de um touro, quando comparados a uma filha de um touro de PTA zero. Então esse PTA desse touro, ele é de 2.324 libras, então um touro de muito leite, certo? Muito leite. É um touro que traz muito leite, mas também traz saúde. Então, você vê um touro com uma vida produtiva maior que 6, é muito alto. Você vê uma DPR, a DPR, ele é a, a DPR, ele é a taxa de prenhez das suas filhas. Então, cada 1% de aumento representa 4 dias a menos no período de serviço. Então, a DPR está relacionada à fertilidade das suas filhas. Então, nos Estados Unidos mesmo, só se utiliza hoje, nos grandes projetos, touros de DPR positivo, né? A gente vai ver muitos touros de DPR negativo aí nos catálogos, né? Mas é um critério que tem que ser levado muito em consideração hoje. DPR positivo. E como o holandês também é um constante melhoramento, né? A pressão dele é muito grande no melhoramento, então você vê touros muito bons hoje, daqui a alguns meses, no máximo um ano, já está ficando para trás. Então a gente tem que estar conhecendo essas características, tá colocando essas características nos nossos projetos. A gente pode falar também de como eu estava falando, a vida produtiva, ele ordena os touros, né, baseado em meses extra que se espera que suas filhas permaneçam produzindo em um rebanho. Então está diretamente relacionado à capacidade de produção durante a vida das filhas desse touro. Também é uma característica extremamente importante. Então note que esse touro aí está nos trazendo muito leite, está nos trazendo muita saúde, está trazendo fertilidade. Normalmente a gente não consegue conciliar produção, né, leite com saúde. Você vê um grande desequilíbrio aí, porque uma coisa não necessariamente puxa a outra, certo? E aí quando a gente vai para os seus compostos de Uber, ele tem um Uber fantástico, esse touro, muito bom de Uber, um touro com um tipo muito bom, certo? Um excelente também de composto de pernas e pés, e também positivo para seu composto corporal. Então, é um touro que eu tenho hoje ele como um touro
bem completo, um touro que é difícil de encontrar, um touro que agrada bastante aí com relação às suas características que transmite para as suas filhas. Sem contar que ele é um touro hoje que a gente seleciona muito a beta-caseína A2A2, né? É, né? Alguns projetos hoje estão fazendo isso, trabalhando o A2A2 na qualidade de leite. Esse touro aí, ele é A2A2. E como eu falei, ele tem um mérito líquido de 777. Então, é um mérito líquido também extremamente alto dentro do percentil da raça. E é um touro que consegue passar a produção e consegue passar a vida produtiva, que é o que a gente busca hoje nas filhas dos touros que a gente usa. E esse touro eu acredito que a gente possa usar em qualquer sistema, tanto no sistema de pasto como no sistema de confinamento. Então tá aí algumas características dos touros aí que a gente pode estar discutindo, né? E a CCS também dele é abaixo da média aí do percentil da raça. O CCS dele é 2,9, né? Já é interessante. O percentil da raça é 3. E, e tem muita coisa que a gente pode estar discutindo aí de cada característica dessa. Então, eu botei esse slide aí que eu achei bem legal quando eu vi esse slide aí, porque a busca pelo melhoramento sempre vai existir, a gente nunca pode se cansar para melhorar, tudo sempre há o que melhorar. E aí, para você ver como é importante a característica desses animais nos rebanhos leiteiros. Então, você vê que o rebanho, ele passa várias informações, né, hoje para as cooperativas e indústrias de laticínios, né, como é, qualidade de leite, né, a gente faz análise do leite, a gente faz o serviço de controle leiteiro para saber também da produção, média de produção desses animais, dependendo do seu sistema. Aí a gente vê as associações de criadores também buscando essas informações. Aí você vê grandes instituições de ensino, instituições públicas, como a Embrapa, H de Leite, buscando, correndo atrás dessas informações. As empresas de inseminação artificial, vendo onde é que eles podem estar tendo seu diferencial no mercado. Então, todo mundo está atrás dessas informações. Então, isso aí é importantíssimo para a gente estar notando que faz toda a diferença. Não é possível que todo mundo atrás dessas informações e essas informações não fazem diferença. Então, temos que ter critério para utilizar essas características e usar essas informações da melhor maneira possível. Então, como é que a gente tem trabalhado hoje nas fazendas com relação a um plano genético, né? O plano genético ele vai ter que ser avaliado, né? O rebanho, e esse rebanho vai ser colocado numa curva de Gauss. A curva de Gauss, o que ela é? A curva de Gauss ela vai tirar as 25% melhores animais do seu rebanho, você vai botar na cabeceira, ou seja, você vai dividir a curva de Gauss em 3 partes, certo? Então, a primeira parte é a cabeceira, é 25%. São os 25% melhores animais do seu rebanho. Então, isso aí é a base genética do seu rebanho. Não é de nenhum outro rebanho. Então, por isso que eu falo que não tem receita de bolo. Você tem que avaliar o que você tem em casa. Aí os 50% vai ser o meio do seu rebanho, né? E eu estou falando no meio daquelas características que você quer selecionar no seu rebanho. E tem a rabeira do seu rebanho, ou seja, os animais que são os mais fracos dentro daquela característica que você quer trabalhar no seu rebanho. Então, como é que eu trabalho depois que eu defini quem é o melhor, o meio e o fim do meu rebanho? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu preciso saber qual é a minha pressão, né? Eu tô ainda crescendo o meu rebanho, eu preciso de muita reposição, né? Então, se eu estou com o rebanho estabilizado, eu tenho que me perguntar isso.
eu vou ter comida para esse gado, para eu aumentar meu rebanho, eu tenho que estar avaliando várias coisas dentro do meu projeto. Bem, se eu já estou com o meu rebanho estabilizado, o que que eu faço? Eu pego a cabeceira do meu rebanho e uso semi-sexado para fazer a reposição no meu rebanho, certo? Eu pego o meio do meu rebanho e uso semi-convencional, né, para também poder fazer até uma reposição no meu rebanho. Fazendo, claro, os acasalamentos direcionados, certo? Cada vaca direciona para alguns touros. Agora, a rabeira do meu rebanho, se ela é a rabeira do rebanho, eu não quero mais a genética daquelas vacas no meu rebanho, porque eu vou fazer uma cria, eu vou fazer uma recria e eu vou esperar ela parir, porque eu já sei que ela não vai ser boa que nem as filhas da minha cabeceira. Então, por que eu vou gastar a cria e a recria nesse gado aí, que é da genética inferior do meu rebanho? Então, a gente tem algumas questões que a gente pode ser utilizado aí. A gente pode ser utilizar embrião, né, de animais superiores nessa rabeira do rebanho. Nos Estados Unidos tem feito hoje muito inseminação de Angus para fazer carne nessa rabeira aí do, do rebanho. Ele é assim, ele dá muito maior pressão no seu melhoramento genético, certo? E esses animais eles passam a vender mais caro na carne. E quando eu tenho, ou até eu posso inseminar também de gado de leite também nessa rabeira. Só que uma das estratégias foi utilizar um touro mais fraco, só para você saber que ele, ou um touro que não condiz com o seu rebanho, só para você vender esses animais aí como gado de leite, porque às vezes a sua rabeira não é ruim de leite, mas é ruim para o seu critério de seleção, tá certo? Agora, quando eu necessito repor muito animal, não estou com o meu rebanho estabilizado, eu preciso crescer meu rebanho, aí sim, aí é o momento de usar sexado, não só na cabeceira, mas usar no meio também do meu rebanho, nos animais que agrada também o rebanho. Aí você pode também estar usando um semissexado, você vai ter uma maior reposição de fêmeas, que é o que você busca aí nesse momento. Beleza? Isso é uma forma resumida aí da nossa forma, da forma que a gente trabalha hoje nos rebanhos aí leiteiros. E sim, claro, aí chegou o genoma. O genoma hoje, a gente falou como é que é feita a metodologia, né? Que é o fenótipo, mais pedigree, e aí passa através de uma metodologia estatística e tem uma predição genética. A gente falou que é uma questão, né, um pouco vagarosa, certo? É uma questão um pouco, como eu posso dizer, tem um custo alto, você vai ver que os touros vão estar prontos 5 anos, então isso aí tudo, e caro, né? E isso aí tudo impacta também na velocidade, certo? Do ganho genético aí dos animais. Então, que a gente tem buscado aí? O genoma veio aí para acelerar bastante esse critério nosso aí de melhoramento genético, né? E já que a bezerra nasceu no seu rebanho, você pode já fazer o genoma e você já vai saber se essa bezerra será uma boa bezerra para a reprodução e para a evolução do seu rebanho ou não, né? Quais delas serão boas vacas? Você já sabe, você já tem ele já tem hoje uma capacidade de te dar uma informação dessa aí com 80% aí de confiabilidade. Isso aí está sendo uma ferramenta de extrema importância hoje nos rebanhos leiteiros. Você tem você acelera muito mais aí o seu programa de melhoramento genético, né? E como a gente vai saber, né, a vaca de repente, se você não estou falando de bezerra, mas se você quer fazer numa vaca, então, como saber, né, se uma boa vaca ela vai transmitir todas essas características para a geração seguinte, né? Então, através de genoma, né, a gente tem o PTA, né, que é a capacidade de transmissão, né, de determinada característica. Então, animais que têm PTA alto, por exemplo, para leite,
ele vai transmitir essa característica para suas filhas que vão poder produzir mais leite do que a mãe, né? As questões de saúde, as questões de fertilidade, a característica de tipo desse animal, se é condizente com o nosso projeto, se não é. Então, o genoma ele está dando uma pressão muito maior nesse plano genético nosso aí, porque ele antecipa essas informações e hoje já virou realidade, principalmente porque a sua confiabilidade já está muito alta aí, já está dando para, sem dúvida, assim, um dos critérios aí para ser implantado nas fazendas leiteiras. É uma ferramenta extremamente importante, uma ferramenta hoje que está sendo discutida, estudada em larga escala, sem dúvida aí vai dar um impacto na curva de melhoramento genético aí do rebanho leiteiro aí muito significativo aí nesses próximos anos aí, sem dúvidas. E eu vou, assim, como considerações finais, aí eu quero que vocês levem bastante aí com vocês aí que vocês têm que entender, né, o melhoramento genético, ele tem vários pilares. Você tem que entender o seu sistema de produção. O meu sistema de produção é esse aqui. Para esse sistema de produção aqui, deixa eu ver como é que tá meu rebanho. Meu rebanho tá assim, assim, assim. Ah, meu rebanho, ele tem uma média boa nesse sistema. Meu rebanho, ele tem bons aprumos. Ah, eu preciso melhorar meu ubre. Meu critério hoje, eu vou vender leite com valor agregado para laticínio, então eu tenho que é, pensar na qualidade dos sólidos do meu rebanho. Eu tenho, então, tipo leiteiro, então isso aí você tem que ter um diagnóstico do seu rebanho, certo? De acordo com o seu sistema de produção. Então, esse gado que eu tenho hoje condiz com o meu sistema de produção. Pronto, você definiu esses critérios do seu sistema de produção, você tem o diagnóstico do seu rebanho na mão, e aí você aí tem que trabalhar, certo? Você tem que trabalhar em cima dos seus critérios, certo? Você tem que dar condições para os animais expressarem a genética, certo? Você não pode entrar na modinha de touro. Ah, o touro tal foi o campeão da Mega Leite em Minas Gerais, foi esse touro. Mas esse touro, de repente, é um touro extraordinário, excelente, mas para um sistema de produção, por exemplo, de confinamento, que é uma característica que não tem nada a ver com se você faz o seu sistema a pasto. Então, seu critério tem que ter regra, tem que ter foco nele. Só assim, só com seus critérios bem feito, de acordo com o seu sistema de produção, você dando condições para esse animal, aí você vai ter uma pressão dentro daquelas características que você quer. Então, assim, você tem uma pressão e que, como o melhoramento genético é uma, é uma, é um trabalho que é feito, o seu resultado é a longo prazo, não temos como fazer de qualquer forma. Esse resultado vem, mas vem só a longo prazo. Então, a gente vê hoje, tem fazendas que trabalham mérito líquido, por exemplo, nos Estados Unidos, que a média, né, tem vacas do rebanho de 20 anos que tem como critério mérito líquido no melhoramento genético. Tem 20 anos que ele faz isso e tem vacas hoje lá no rebanho dele que tem o mesmo mérito líquido que os touros das centrais. Então, isso se chama pressão de seleção dentro de uma característica que você deseja e que funciona no seu sistema de produção. Beleza? Então, foi isso aí que eu queria deixar para vocês. Eu estou aqui à disposição. Agradecer mais uma vez ao grupo aí e falar que foi um prazer aí estar conversando com vocês hoje aí, tá bom? Esse é meu nome, quem quiser me procurar, mandar um e-mail,
tirar dúvidas, é, quem sabe se a gente estagiar, alguma coisa assim, a gente está à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos aí e quem tiver alguma pergunta aí quiser fazer, eu estou aqui à disposição. Professor, Opa, estou escutando. pronto, obrigado pela palestra, foi excelente. Obrigado. Verificamos Desculpe, aqui. desculpe pela demora. Eu pensei que o meu áudio estava ligado aqui, eu falando e o áudio desligado. Foi erro meu aqui. Desculpe pela demora. Eu quero agradecer ao professor, o veterinário Breno. Foi uma ótima palestra, bem didática, gostei muito. Espero que todos tenham gostado. Quem tiver algum questionamento já pode colocar no chat. Se não tiver agora, pode enviar lá para o direct, que a gente repassa para o professor, para o Breno, que aí ele irá tirar essa dúvida. Ao longo da palestra, eu deixei anotado aqui uma pergunta que foi da parte que você colocou um catálogo. Era um catálogo ali, não era? Era. De um touro. Eu sei que existem vários catálogos, mas atualmente o pessoal compara muito os catálogos de uma raça com outra. Eu acho que isso é mais opinião própria. Você acha que isso é correto? Você comparar catálogos de diferentes, no caso de empresas diferentes de touro, por exemplo? Ou você acha que isso já é uma ferramenta já para seleção, por exemplo? Falhou um pouquinho aí seu áudio, mas eu acho que eu entendi bem aí o que você quis perguntar. Assim, o catálogo, né, ele é feito, aqueles valores ali são colocados em cima de... Tá tendo alguma interferência aí. Pronto, melhorou. Os catálogos aí são feitos em cima de um percentil da raça, certo? Então, não tem muita mudança com relação à empresa. As empresas colocam aquilo, os resultados que são feitos através do percentil da raça, a média da raça, certo? Que isso é divulgado e aí vai para a média dos animais das empresas. Ou cai as médias ou até pode subir as médias, certo? Normalmente cai. Então, assim, se a gente tem um critério de seleção, vamos supor, se a gente vai usar um holandês no gado girolando, né? São realmente informações diferentes de raça, né? São percentis completamente diferentes. Porém, se a gente quer uma característica, né, que melhorar nosso rebanho, essa característica, a gente tem que utilizar as informações que a gente tem no holandês para buscar esse resultado no Girolando. Aí você pode perguntar, mas é fidedigno essa informação? Vai bater vai bater certo isso na raça Girolando? Aí você vê que a raça Girolando está evoluindo muito nos últimos anos, justamente por causa desses critérios de seleção. Porque se não houvesse esse critério, você não conseguiria fazer esse melhoramento, né? A gente tem que ter o critério e apesar
às vezes não bater, que a gente chama assim, né? Pô, um touro negativo está dando muito leite, um exemplo que eu estou dando. Mas de vez em quando ele tá dando muito leite, mas se você botasse um touro nas mesmas condições que ele, na mesma mãe, talvez ele desse mais leite, né? Então a gente tem avaliado muito dessa forma. A gente tem usado os critérios de uma raça na outra, assim, certo? A gente sabe que às vezes não vai bater tanto que nem se fosse na mesma raça, mas a gente tem buscado, sim. Eu não Entendi. sei se eu fui claro, né? Não deu para entender, sim. É, atualmente, o Girolando, eu acho que é o maior gado selecionado em cruzamento, né? No Brasil, nacional, né? Que eu vi alguns programas de melhoramento É, e ele é o foco. isso. O Girolando hoje, nosso maior rebanho leiteiro hoje no Brasil é o Girolando, né? Então, sem Isso. dúvida, é a raça que tem um impacto aí na nossa produção de leite. Tem uma dúvida aqui do André Vitor, que ele pergunta: quando se fala em um projeto leiteiro, citando essa curva de Gauss, tem que objetivar para realizar a seleção, por exemplo, leite, pista, ou pode utilizar a curva para variados objetivos? Essa Deu para curva, deu para escutar. Essa curva aí, vamos supor, você vai definir o seu rebanho, você vai definir seu critério. Então, se eu tenho o meu critério é PTA, leite, eu tenho como critério composto de ubre, um exemplo que eu estou dando, tá? E fertilidade, DPR. Então, se eu tenho esses critérios, eu vou botar no meu rebanho, vou olhar no meu rebanho esses critérios. Eu quero animais, os melhores de composto de ubre, com boa produção, PTA leite e fertilidade. Então, depois que eu olho isso, depois que eu definir os critérios, eu vou definir a classificação do meu rebanho. Quando eu defino a classificação do meu rebanho, eu trabalho em cima da cabeceira e do meio ou só da cabeceira, no melhoramento genético. Entendi. Essa curva de Gauss, ela também é muito utilizada na seleção, porque a gente já teve uma palestra anterior, que aí teve um professor que ele explicou um pouco sobre essa curva, né? Aí, por exemplo, a gente seleciona mais os animais, por exemplo, que estão mais na ponta, por exemplo, os que estão superior, por exemplo. Não sei se você me entendeu. Eu, Nos eu, extremos dessa curva. eu atuo mais no extremo positivo, né? Por quê? Sim, Porque eu vou fazer a reposição no meu rebanho em cima dos melhores animais meus. Então, eu vou fazer sexado nesses animais, porque são meus melhores animais e eu vou ter uma pressão genética maior do que se eu fizesse reposição do meu pior animal. Tá me entendendo? sim, entendi. Então, É, como ferramenta nos meus piores animais, eu posso, porque eu não quero manter aquela genética que são inferior às piores vacas minhas, eu não quero manter essa genética no meu rebanho. Então, o que que eu faço nesse rebanho? Nessa rabeira aí do meu rebanho, eu posso botar embrião, que eu vou ter uma pressão genética muito maior. Depende muito da nossa reposição, da necessidade de reposição aí do rebanho. entendi. O Leonardo, ele também fez uma pergunta. Ele perguntou: professor, o senhor entende que o melhoramento genético é acessível a qualquer tipo de propriedade ou se restringe àquelas com maior renda? Não, não, negativo. Leonardo. O melhoramento genético, ao contrário, ele está mais do que provado que ele faz parte do aumento da rentabilidade de qualquer projeto, né? Tanto leiteiro como de corte. Então, sem dúvida, ele pode ser utilizado sim na extensão rural, em em projetos médios, medianos e grandes projetos, né? Sem dúvida. A Thalys, ela perguntou: na sua opinião, os taurinos apresentam baixos resultados na FIV por fatores de manejo ou problemas genéticos, comparando a uma produção de zebuínos? Você pode repetir essa pergunta para mim, por favor?
A Thalisa, ela perguntou, na sua opinião, os taurinos apresentam baixos resultados na FIV por fatores de manejos ou por problemas genéticos, comparando a uma produção de zebuínos? Ah, beleza. A gente tá falando de leite. Então, assim, eu tenho um relato, né, de uma experiência minha, onde eu aspirava num projeto que eu trabalhava 33 doadoras holandesas. Todo mês eu aspirava a elas, todo mês. E aí a gente, de 33 doadores, a gente conseguia apenas, para chegar a 100 ócitos viáveis, era uma luta. Então era muito pouco para o que a gente esperava. Realmente. Mas quando a gente passou a dar conforto para ela, né, deu maior condições para elas, isso aí passou para mais de 200 as mesmas vacas. Então a gente tem que. Eu conheço projetos aí que tem doadoras holandesas dando mais ósseo do que vaca G. Então é bem relativo isso aí, porque a genética influi. Tem que ser filha de vacas que são boas de ovário, que são ovários que têm muitos folículos para você ter uma boa produção de ósseo. Isso influi a genética. Mas a condição, mas a resposta do taurino ou do zebuíno, a diferença pode estar na condição, né? No conforto desses animais aí, no manejo desses animais aí. Um conjunto a junção dos dois, no caso. Encerrou as perguntas, o pessoal já encerrou aqui. E aí eu quero agradecer novamente o veterinário Breno e a todos que puderam ficar até esse momento aqui, dando um debatezinho aqui legal. Quem tiver um questionamento, alguma dúvida, pode enviar lá no direct do GS, ou no próprio Instagram do Breno, que ele está marcado lá numa postagem nossa, aí vocês podem ir lá e entrar. E é isso. Quer fazer uma consideração final, Breno? Não, eu quero agradecer mais uma vez o convite e falar que realmente eu estou à disposição lá. Eu tenho o maior. Eu tenho muita vontade de poder ajudar mais na pecuária, né? Não só na formação de alguns colegas novos, mas também no conhecimento, alguma coisa que a gente possa passar aí para os futuros colegas nossos aí. Então, quem precisar de qualquer coisa aí, pode chegar no meu Instagram, pode me chamar no privado, pode conversar comigo, pode chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. Beleza? E agradecer a vocês aí mais uma vez. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou encerrar aqui a nossa reunião e depois eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube. Boa noite.